paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro dos Salmos. E hoje nós vamos meditar nos Salmos 8, versículos 1 até o versículo 9, o Salmo inteiro, que nos diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome e o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo vingativo. Quando vejo os céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos teus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo o que se passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor nosso, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Glória ao nome do Senhor. Queridos, chegamos ao Salmos 8, e neste salmo nós vamos ver o salmista, através do cântico e da oração, enaltecendo e glorificando e louvando a Deus. Nós vamos perceber que ele começa dizendo que o Senhor, ele é admirável. Você percebe a força dessa expressão? O que é ser admirável? Às vezes nós admiramos algumas pessoas exatamente porque para nós essas pessoas, elas têm algumas características que enchem o nosso coração de alegria, que nos causam prazer, no sentido de ver que são atitudes benignas. Quem é que diz que uma pessoa que é má, que maltrata, é admirável? Mas isso nós dizemos daquelas pessoas que geralmente têm alguma atitude boa no seu comportamento. Então o salmista, ele olha para Deus e diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome. Glória ao nome do Senhor. Mas a chave deste versículo, deste salmo, o versículo chave, ou seja, o versículo central deste salmo, é exatamente quando ele vai dizer assim: olha, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Por que que este é o versículo chave deste salmo? Porque é ele que vai nos fazer entender por que é que o salmista está expressando tudo isso ao Senhor. Porque no versículo anterior, ele vai dizer assim: olha, quando eu vejo os céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste. Ou seja, quando ele contempla tudo isso que Deus fez, tudo isso que Deus criou, ele admira, é a razão da sua admiração pelo nome do Senhor. Mas então ele entra com esse versículo e vai dizer assim: o Senhor criou todas essas coisas. E o que é o homem? O que é o homem para que o Senhor, o visites?
O que é o homem para que o Senhor se lembre dele? Então, meus queridos, esse versículo vai nos fazer entender que o salmista está admirado ao ver que o Senhor, ele é tão grande, mas ao mesmo tempo ele dá atenção para um ser tão pequeno como eu e como você. Então ele continua dizendo que o Senhor fez o homem um pouco menor do que os anjos, que o Senhor coroou o homem com glória e com honra. O Senhor coroou o homem com glória e com honra, porque o Senhor deu aquilo que ele mesmo tinha ao homem na sua criação. E o que é que o Senhor tinha e deu para o homem na sua criação? Ele deu a autoridade e poder. Porque ele vai dizer assim, olha, versículo 6. Fazes com que ele tenha domínio. O que é domínio? Poder. Domínio é poder. Sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. É exatamente isso que Gênesis vai nos mostrar quando Deus cria o homem. Deus dá a ele autoridade sobre todas as criações de Deus que o Senhor colocou sobre a terra. Domine, Deus diz para o homem, domine. Então Deus deu, e o salmista está reconhecendo que é o homem, para que o Senhor se lembre dele, e o Filho do homem para que o visites. Então, meus queridos, quando nós voltamos a nossa atenção para Deus, nós começamos a perceber como Deus é gracioso. Porque é isso que o salmista está vendo. Ele está olhando para Deus, está dizendo assim, Senhor, nós não somos merecedores. Tudo isso, meu Deus, é pela sua graça, pela sua misericórdia. Porque o Senhor, tendo poder para criar todas essas coisas, colocá-las sob o nosso domínio. Ah, Senhor, que é o homem. Glória ao nome do Senhor. Então, este salmo nos traz as duas expressões que nos fazem ser agradáveis diante do Senhor. A primeira é reconhecermos a grandeza de Deus. E o salmista declara, quão admirável é o teu nome. E a outra é enxergar a si mesmo diante desta grandeza de Deus. E ele diz, que é o homem. Ou seja, ele está dizendo assim, Senhor, o Senhor é admirável, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Mas e o homem? O que é diante de tudo isso que o Senhor é? Então, essa é uma característica que nos faz sermos agradáveis ao Senhor. Ou seja, enxergar Deus como Ele é, e nos enxergar o homem como Ele é. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida e, em nome do Senhor Jesus, você possa reconhecer que Deus é grande, é poderoso, é soberano, mas com toda esta autoridade, Ele nos dá atenção, Ele nos outorga dons, Ele nos dá graça, Ele nos salva, Ele nos liberta e ainda nos promete levar para os céus. Amém? Deus abençoe você, obrigado pela companhia. Continue nos ajudando, compartilhando esta mensagem para abençoar mais vidas, em nome de Jesus. Um grande abraço.